Bom dia pessoal, meu nome é Maxson Magalhães, sou engenheiro químico recém-formado pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente eu trabalho na empresa de fabricação de óleos lubrificantes e graxas automotivos industriais e faço parte do programa de pós-graduação de engenharia química da UFC, de nível mestrado. A nossa carreira é muito flexível, nós como engenheiros químicos temos leques de opções. No caso, eu enverguei pelo lado de lubrificantes e graxas automotivas pela experiência que eu tive do estágio, onde a empresa pegou e me contratou. Mas eu sempre vi a possibilidade de trabalhar com projeto de otimização de plantas industriais, porque sempre isso foi o que eu tive um grande interesse. Desde o primeiro ano, quando eu tive contato com o curso, um professor chegou e falou o que o engenheiro químico poderia fazer. E uma dessas possibilidades seria trabalhar com projeto de equipamentos e plantas industriais e otimização de projetos já existentes. Assim, eu sempre tive um grande interesse por essa área. Acredito que sim, porque a gente observa que as universidades federais têm um grande respaldo no mercado. Então, você dizer, não, eu fiz em uma boa universidade, como uma pública federal, dá uma valorização a mais no seu currículo, não desmerecendo assim universidades particulares ou outras quaisquer. Eu acho muito importante essas disciplinas, tanto para a formação como a própria atuação. Por quê? Essas disciplinas são a base da engenharia química. Essas disciplinas de termodinâmica, fenômenos de transporte e operações, eu diria até mais, controle, dinâmica e controle de processos, para processos contínuos. O que acontece? Uma experiência muito boa que eu tive, que começou na graduação, foram os trabalhos integrados que foram oferecidos em Operações 1, que na minha equipe nós construímos um ciclone, a partir de materiais básicos, como uma garrafa PET de 2 litros, uma pasta, e fizemos algo realmente que funcionou com materiais simples. Isso deu uma visão a mais de engenheiro, uma visão de pegar coisas simples e transformar em algo produtivo. Eu também pude crescer bastante na disciplina de Operações 2 com reatores, que a gente teve que construir um reator fermentativo vinculado a um trocador de calor. Isso fez eu ter uma noção maior ainda do que eu queria, que era trabalhar com isso, e uma noção de engenheiro, porque muitas vezes a gente trabalha como? A gente trabalha fazendo cálculos teóricos e não pensa na prática, problemas de construção e operação. E esse trabalho teve como vincular duas disciplinas e a gente poder ter uma noção de como funciona realmente na prática construção e operação de equipamentos. A base que eu tive pela universidade, pelo meu estudo, meu esforço, não me dão todo o conhecimento necessário. Isso é comum, isso é simples, até mesmo porque, por mais que a gente tenha uma boa graduação, nós temos uma visão muito genérica, muito ampla da engenharia química. Quando você vai trabalhar no mercado, você vai trabalhar numa empresa de um ramo específico. Então tem certos pontos que você não conhece. Vamos supor, eu não sabia exatamente o processo de graxa, de fabricação de graxa, mas eu tinha uma noção de transferência de calor, massa, momento e reatores. Isso foi a base para eu pegar esse conhecimento específico de produção de graxa, de fabricação e ampliar meus horizontes. Então eu vejo que, por mais que você saia bem embasado da engenharia química, da graduação, você sempre tem que se especializar em algo. Hoje em dia eu trabalho numa empresa de pequeno e médio porte nessa área. O que é que a gente observa? O engenheiro, quando trabalha numa fábrica pequena, ele serve meio como um faz-tudo. Ele cuida um pouco da produção, um pouco da qualidade, um pouco do processo e da otimização. Já que eu permeio por todos esses lados da indústria que eu trabalho, me faz com que eu tenha um leque de conhecimento mais variado. E nessa parte, o que é que acontece? Em alguns momentos eu trabalho com a otimização do processo, que é a parte que eu, como eu disse, sempre me interessei. Então eu sou muito satisfeito nisso, mas pretendo trabalhar praticamente integral nisso. Então a longo prazo eu quero me especializar realmente em projetar e otimizar plantas industriais. Um detalhe que eu gostaria de ressaltar é que, já que eu trabalho numa empresa pequena, ela me dá muito mais voz do que uma empresa grande. Uma vez eu escutei de uma pessoa muito sábia, de um consultor, que ele disse: você deve avaliar bem se você prefere ser a cabeça de um corpo pequeno ou o rabo de um corpo grande. Porque em grandes corporações você aprende bastante também, de maneira diferente, mas sua voz é um pouco menos enfática do que uma empresa pequena, que você pode ter muito mais decisão. Então
você se torna mais essencial do que na empresa grande. Não, eles sempre se reafirmaram. Desde quando eu vi inicialmente que o professor contou sobre otimização e projeto, eu não sabia exatamente o que fazer, mas aquilo pareceu o quê? Não, é isso que eu quero. Mesmo que eu não saiba exatamente, é isso que eu quero. Ao longo das disciplinas de operações, fenômenos, termodinâmica e controle, eu vi realmente que é isso que eu queria. Então, ao longo do curso, eu reafirmei o que eu queria fazer. Isso é uma coisa muito interessante, que hoje em dia existe o consenso que vou fazer mestrado, doutorado, vou ser pesquisador, vou ser professor. Eu penso um pouco diferente, eu acho que todo conhecimento é válido. Já que na nossa região não temos uma especialização em engenharia de processo ou algo de engenharia química, o que foi que eu percebi? Se eu ficasse apenas no mercado de trabalho, eu estagnaria um pouco no meu conhecimento, porque eu ia querendo ou não me acomodar. Muitas pessoas continuam estudando, mas já que não tinha essa parte de otimização aqui na região, eu achei o quê? Se eu só estudar, dificilmente eu voltaria para o mercado de trabalho, quando acabasse meu estágio. E se eu só trabalhasse, eu estagnaria no conhecimento de engenharia química, possivelmente. Então, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos conciliar a indústria com a academia. Vamos fazer o mestrado para adquirir conhecimento e tentar aplicar esse conhecimento na indústria, no meu processo. Por isso que eu achei muito válido fazer os dois. Quando eu prestei a seleção, eu prestei a seleção aqui em Fortaleza, São Paulo e no Rio de Janeiro. Graças a Deus eu passei nas três, Unicamp, COP e UFC. Só porque eu vi essa possibilidade, como eu digo, de trabalhar e estudar, ter um conhecimento teórico e prático e associá-lo para que eu possa crescer como profissional e pessoa. Se eu fosse para a Unicamp ou a COP, eu basicamente só faria mestrado. Dificilmente eu ia conseguir uma empresa que aceitasse isso. Já que ela é pequena que eu trabalho, ela consegue absorver isso, consigo negociar. Se fosse uma grande, não. Então, se eu fosse para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, dificilmente eu ia conseguir conciliar. E não era esse o meu objetivo no momento. Durante minha graduação, eu trabalhei em várias linhas de pesquisa, como o grupo GPTA, que é a parte de termodinâmica aplicada, sistemas emocionados, petróleo e água, e trabalhei com o professor Samuel também sobre modelagem de trocadores de calor, dimensionando vários tipos e comparando eles pela carga térmica e fluidodinâmica. Atualmente eu trabalho com o professor Fabiano, vinculado ao professor Samuel, que é sobre modelagem de secadores industriais e processos de secagem, para a gente poder projetar secadores mais eficientes e otimizar os que já existem. Assim, como é que eu vejo? Eu acho que existe uma pouca integralização entre a Universidade Federal do Ceará e as indústrias, pelo menos no nosso curso. Então, o que é que eu acho? Eu acho que deveria existir um pouco mais esse vínculo. Isso não vai culpar nem a universidade nem a indústria, porque às vezes a indústria não sabe exatamente o que a universidade produz, qual é o conhecimento que estão formando os novos engenheiros, e nem a universidade sabe a real necessidade das indústrias. Então isso dificulta um pouco o aluno de final de curso, recém-formado. Então a pessoa muitas vezes se presta ao trabalho de ir para outros estados trabalhar, tentar novas oportunidades, porque aqui, infelizmente, não tem um mercado muito grande para atuar como engenheiro químico. Realmente o mercado absorve muitos engenheiros químicos, mas não exatamente na área como, por exemplo, o que eu quero fazer, otimizar um processo. Dificilmente você vai encontrar alguma indústria no Ceará que vale dar essa oportunidade. Muitas vezes são indústrias já sólidas, grandes, que já têm um processo bem definido e não vão dar o espaço para o recém-formado melhorar. Vão contratar muitas vezes empresas do setor de outros estados para atuar. E dificilmente você trabalha com o processo, porque nós não temos, infelizmente, aqui um polo petroquímico bem definido, como por exemplo a gente tem em Camaçari, na Bahia. Nem indústrias pesadas. Geralmente a gente tem muitas vezes indústrias têxteis, a gente tem indústria de calçado, indústrias que demandam pouco de um engenheiro químico, uma necessidade pouco de mão de obra de engenheiro químico. Mas de qualquer maneira, o engenheiro já tem essa flexibilidade, muitas vezes, como eu tenho muitos colegas que gostam da parte de logística, conseguem ser bem mais facilmente absorvidos do que uma pessoa com um perfil semelhante ao meu, que quer trabalhar com um projeto de otimização. Mas claro que você também tem que ver o que você tem disponível para você trabalhar e depois, com a experiência, com o conhecimento, você pode migrar para a área que você realmente deseja. Questão muito de oportunidade para o recém-formado.
Graças a Deus eu tive uma oportunidade que eu considero muito boa, porque eu trabalho numa empresa pequena que eu tenho voz, eu posso conciliar meu mestrado, então eu sou muito satisfeito onde eu trabalho, faço um pouco de tudo, isso me traz um conhecimento e uma experiência diversificada e trabalho às vezes com o que eu gosto, que é a parte de modelagem e de processo e otimização do processo que eu trabalho. Inclusive a fábrica que eu trabalho está construindo uma nova unidade e eu vou ter o prazer de participar do projeto dela, de dimensionamento de tubulação, equipamentos, todo o layout fabril e toda a questão de fluxograma eu vou poder participar. Isso é uma experiência que eu acho que vai ser muito engrandecedora para mim.